Aleluia, glória a Deus, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, eu gostaria que você nesse momento abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas no capítulo de número 2. Lucas capítulo de número 2, nós vamos estar meditando aqui numa palavra da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele irá falar com você aqui nessa noite. Por isso esteja sensível à voz, ao comando, à direção do Espírito Santo. Lucas capítulo de número 2, nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 32. Do versículo 25 ao versículo 32, o irmão Tiago vai projetar ali. Você que tem dificuldade. Mas olha o que está escrito, queridos. Nos diz assim: entre mentes havia um homem em Jerusalém, chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração, exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Glórias sejam dadas a Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar por mais um instante. Querido Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor, nesse momento, e eu peço, Espírito Santo, usa-me, Pai, aqui nessa noite. Fala com a Tua igreja. Ó Deus, usa-me, Espírito Santo, da maneira que lhe apraz. Toma minha boca, os meus pensamentos, todas as palavras, Pai querido. Ó Deus, que Tu venha, ó Deus, alinhar a Tua noiva aqui nessa noite. Deus, eu peço em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, que sejamos edificados, Senhor, e fala aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Que toda honra sejam dadas a Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Amém. Louvado é o nome de Jesus. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração para transmitir aos irmãos nessa noite. E eu quero estar falando debaixo de um tema. Eu quero estar falando sobre habitação, revelação e movimentação no Espírito Santo. Então repita comigo: habitação, revelação e movimentação no Espírito Santo. Glórias sejam dadas a Jesus. Queridos, antes de entrarmos aqui nessa passagem que nós lemos, eu gostaria, como que uma introdução, trazer aqui uma ilustração, para que você venha compreender o que nós vamos abordar aqui nessa noite. Eu creio que todos nós que estamos aqui, já em algum momento, já vimos uma luta de boxe, ou uma luta do UFC, principalmente os irmãos, os homens que gostam, né, de lutas ali do UFC, de boxe. Mas quando nós nos deparamos, queridos, para observar estas lutas, para observar essas batalhas que há entre homens ali que se opõem nessas lutas que vemos na televisão, você vê que antes deles lutarem, antes de eles subirem ao ringue ali, antes deles batalharem um contra o outro, há uma pesagem. Há uma pesagem. Você nunca vai ver
um homem, a não ser que seja algo que não seja legalizado, algo que seja aí contra as normas, as leis, mas você nunca vai ver um homem de 100 quilos, 110 quilos, pelejando ou lutando contra alguém de 60 quilos, ou de 65 quilos, não. Nessas lutas sempre há uma pesagem. Eles, conforme o peso, um vai lutar contra o outro. Por isso que antes de qualquer luta, de qualquer peleja, você vai ver que há aquela encarada, né? Eles ficam um de frente com o outro, mas antes de eles se encararem, ali uma pesagem. E de acordo com o peso, então, esses homens ou mulheres, eles estão aptos para lutarem um contra o outro na data específica. Por que o pastor está falando isso nessa noite? Porque eu e você também estamos em uma peleja. Eu e você também estamos em uma batalha. Eu e você também estamos em uma guerra. Uma guerra que a palavra de Deus diz que é uma guerra espiritual. Nós estamos estudando isso aqui nas terça-feira. Estamos estudando Efésios capítulo 6, versículo de número 12. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças que atuam nas regiões celestiais, o inimigo das nossas almas. Então eu e você, querendo ou não, querido, estamos engajados em uma guerra. Estamos engajados em uma peleja, em uma batalha. Mas o que o pastor quer dizer com isso nessa noite? Que do nosso lado está aquele que tem todo o poder. Do nosso lado está aquele que pesa e tem um peso infinitamente superior ao nosso adversário. Se colocássemos, ó Deus, se colocássemos, irmãos, eu e você na balança contra o inimigo, contra as hostes, contra os demônios, com certeza eu e você iríamos ser esmagados. Nós não conseguiríamos atingir o poder, não conseguiríamos vencer com as nossas forças o inimigo das nossas almas. Nesse peso, eu e você estaríamos envergonhados. Mas a boa notícia, querido, que nessa pesagem há um peso esmagador. Ao peso da glória de Deus, ao peso da presença do Espírito Santo que habita na igreja, que habita dentro de mim e de você. Agora eu gostaria que você atentasse para isso, que meu irmão, as adversidades ali fora, os levantes, toda a ameaça que vem contra a igreja do Senhor, contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa existência na face dessa terra, todo peso que vem contra você, eu quero dizer que você, por meio de Cristo Jesus, porque você se tornou uma morada do Espírito Santo, eu e você estamos em um lugar infinitamente mais elevado do que qualquer coisa que possa se levantar contra você e contra mim nessa terra. Há um peso de glória sobre a igreja de Cristo. Você tem um peso da presença de Deus na sua vida. Então nessa pesagem, querido, não há força contrária à igreja do Senhor. Não há peso que possa se comparar a mim e a você, a igreja de Cristo, por causa da presença que em nós habita. Você consegue sair dessa noite aqui com esta ótica, para começar amanhã a sua segunda-feira, sabendo que qualquer coisa que possa vir contra você, você é infinitamente maior e superior, não porque em você há méritos ou poder ou força, mas por causa daquele que habita em você, a presença de Jesus Cristo. Isso é motivo de eu e você glorificar, adorar, nessa noite bradar, celebrar, meu irmão. Porque, querido, há um peso de glória sobre a vida da igreja. A Bíblia diz que nós estamos em um lugar elevado, assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então nessa pesagem, querido, onde está na balança os demônios, os principados, as potestades, a tribulação, a adversidade,
qualquer coisa que haja nesse mundo, você está em um outro lugar, infinitamente superior a qualquer coisa. Basta eu e você termos os nossos olhos abertos e compreender nessa noite, quem é que é por você? Quem é que está com você? Quem é que habita em você? Para que você se encha de fé nessa noite e dizer: eu sei em quem tenho crido, aleluia. E nada vai me parar, nada vai me paralisar, porque maior é a presença daquele que habita em mim do que aquele que está lá no mundo. Nada pode contra a igreja do Senhor. Então nessa pesagem, meu irmão, saiba de uma coisa: você é infinitamente mais pesado do que qualquer coisa que possa se levantar contra você, por causa da presença do Espírito Santo que habita em você. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Espírito Santo, em Atos, no capítulo 2, ele foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele desceu e encheu aqueles 120 homens que estavam em oração, em intercessão durante 10 dias. Aqueles homens começaram a falar em outras línguas. Mas, irmãos, o Espírito Santo, ele não poderia descer sem que primeiro Jesus completasse a obra. Era necessário que Jesus consumasse a obra dada pelo Pai. E quando Jesus realiza a obra dada pelo Pai, então que o Espírito Santo, ele desce sobre a face dessa terra. Quando nós lemos Atos capítulo de número 2 e o versículo 33, a palavra nos diz assim: exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. Então foi necessário que Jesus Cristo, ele ascendesse aos céus e ele se assentasse à destra de Deus, para que o Espírito Santo pudesse descer sobre a face dessa terra, para que o Espírito Santo pudesse habitar no homem enquanto ele está nessa terra. Era necessário o cumprimento da obra de Jesus Cristo. A palavra de Deus, em várias passagens, fala sobre o Espírito Santo. Em João, no capítulo 16 e no versículo 8, nós lemos: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós lemos em João, no capítulo 16 e no versículo 13: quando vier o Espírito da verdade, ele guiará vocês em toda a verdade. A Bíblia diz em João 14, 26, mas quando o Pai enviar o Consolador, o Espírito Santo que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu mesmo tenho dito a vocês. No capítulo 16 e no versículo 7, quero chamar a sua atenção para esta passagem. O Senhor Jesus diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Em outras passagens, em outras versões, Jesus está dizendo nessa passagem aqui, ele virou para os seus discípulos e disse: é melhor que eu vá, para que o Consolador venha. Olha só, o que é melhor do que a presença de Jesus? Ele disse: é melhor que eu vá, para que o Espírito Santo venha, o Consolador, o Paráclitos, para que ele possa habitar em você, morar em você. Então o Espírito Santo é uma promessa, o Espírito Santo é uma realidade que nós podemos hoje experimentar pela fé, se nos posicionarmos e entendermos a palavra do Senhor. Irmãos, quando nós lemos capítulo 2, versículo de número 25 a seguir, nós lemos sobre a vida de Simeão. Simeão, a palavra diz que era um homem justo. Simeão, ele era um homem piedoso. Simeão, ele era um homem íntegro. E ele esperava a consolação de Israel, que é o Messias, o Cristo, o Salvador. E havia-lhe dado pelo Espírito uma revelação, que esse homem, ele não iria morrer sem ver o Cristo, o Salvador, o Messias.
Mas quando nós atentamos para esta passagem, nós destacamos aqui algumas palavras-chave que eu quero trazer aqui nessa noite para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão. Repita comigo, sobre. O Espírito estava sobre Simeão. A palavra de Deus diz que revelara-lhe o Espírito Santo. Repita comigo, revelara-lhe. Mais forte, tá fraco, irmão. Revelara-lhe. Revelara-lhe o Espírito Santo. E no versículo posterior diz, movido pelo Espírito Santo. Repita comigo, movido pelo Espírito Santo. Aleluia. Então o que nós encontramos nessa passagem é que o Espírito estava sobre Simeão. O Espírito revelou a Simeão e movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo para o cumprimento da palavra e da profecia que lhe havia sido dada. E é sobre esses pontos que eu quero ministrar aqui nessa noite. A palavra de Deus, querido, ela nos diz que o Espírito estava sobre Simeão. Sobre. Por que sobre, pastor? Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nos irmãos, nos hebreus, nos judeus, nos israelitas. Ninguém se tornou no Antigo Testamento uma morada do Espírito Santo, porque era necessário o cumprimento da obra de Cristo, era necessário o cumprimento da promessa do Messias Salvador. Então as pessoas no Antigo Testamento, elas somente recebiam uma porção do Espírito que vinha sobre elas, sobre elas, mas não nelas, não habitar, não morar, não se tornavam no Antigo Testamento um santuário do Espírito Santo. Talvez você já leu a palavra onde fala-nos sobre Sansão. Você percebe que Sansão, ele tinha uma força extraordinária, mas quando Sansão ele pisou na bola, quando ele foi lá enganado por Dalila, a Bíblia Sagrada nos diz que ele se levantou para pelejar contra os filisteus, mas o cabelo dele havia sido cortado. Ele fez algo que ele não deveria fazer. E quando ele se levantou para ir contra os inimigos, a palavra diz, e não sabia Sansão que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, havia se retirado dele. Então no Antigo Testamento, a Bíblia diz que o Espírito estava sobre, mas não habitava. Ele vinha, ele fazia uma visita, ele ficava durante um período a pessoas restritas, que eram os sacerdotes, que eram os profetas, que eram os reis. Não era para todo o povo, não era para todos os judeus, mas para alguns. Era seleto. E esse Espírito estava sobre eles, capacitava eles, iluminava eles para fazer a vontade do Altíssimo. Por isso que nós lemos o salmista Davi, rei Davi, ele diz em Salmo, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim o teu Espírito, porque o Espírito não morava neles, não habitava, era somente uma visitação. A palavra do Senhor nos diz em Números, no capítulo 11, versículo 28 e 29. A Bíblia diz que o povo do Senhor estava no deserto, murmurando. Eles estavam cansados do maná, eles queriam carne. E eles estavam lá reclamando para Moisés, Moisés, tu nos tiraste do Egito, lá nós tínhamos a cebola, o pepino, nós tínhamos fartura no Egito. Nós queremos carne, estamos enojados desse maná. Então Moisés, ele disse para Deus, Senhor, quem sou eu? Eu sou pai dessa multidão, eu concebi esta multidão. Senhor, eu não aguento mais esta carga, eu não aguento mais este peso. Então a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor, ele tira de Moisés a porção do Espírito e ele transfere para 70 anciãos. Ele transfere da porção do Espírito que está sobre a vida de Moisés para aqueles 70 anciãos, para ajudarem a Moisés ali na organização, na gerência, na administração, no cuidado com aquele povo. E aqueles homens receberam do Espírito de Moisés, que estava sobre Moisés.
a palavra diz que eles começaram a profetizar. Só que nesse momento que aqueles homens estavam profetizando, 2 deles não estavam naquele grupo. Eles estavam em outro lugar. A Bíblia diz que um se chamava Eldade e Medade. E Josué, quando olhou aqueles homens profetizando, ele foi correndo até Moisés. E ele diz: Moisés, tem 2 homens ali profetizando, mas eu vim falar para o Senhor proibir eles. Eu não quero, isso está errado, eles não podem fazer isso. Aí Moisés olha para Josué e diz: Josué, tu tens ciúmes de mim? Quem dera não só esses 70 homens, mas todos os hebreus recebessem o Espírito Santo. Não só eles, mas toda esta multidão recebesse, se tornassem um profeta. Por quê? Porque aquele povo não recebia, queridos, o que eu e você recebemos agora em Cristo Jesus. O Espírito Santo não habitava neles. O Espírito Santo não fazia deles morada, mas era somente uma visitação. A palavra do Senhor, ela nos diz em Efésios, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, que quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos na palavra da verdade, no evangelho da vossa salvação, a Bíblia diz que você e eu, nós somos selados com o Espírito da promessa. Querido, quando você crê em Jesus Cristo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você passa agora a ser uma morada do Espírito Santo, uma habitação do Espírito Santo. A palavra diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 17 e o versículo 19, que aquele que se une ao Senhor, ele é um espírito com o Senhor. Você consegue compreender isso? O Espírito Santo habita no seu espírito. O seu espírito humano é a morada do Espírito Santo de Deus. O teu espírito com o Espírito Santo é um. É ali que ele está habitando, a presença do Espírito. No versículo 19 de 1 Coríntios, capítulo 6, o apóstolo diz: mas acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ah, meu irmão, nós precisamos compreender isso. Eu e você precisamos entender isso nessa noite, para que você pare de pensar que você está andando sozinho. Não, a presença do Pai vai com você. A presença do Altíssimo habita em você. A presença do Espírito Santo mora em você. Você não está sozinho nessa peleja. Você não está sozinho nesta guerra. Você traz consigo a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso, meu irmão, que habitação é melhor do que visitação. Repita comigo: habitação é melhor que visitação. Aquele povo era visitado, mas não habitado. Mas eu e você somos habitados e não visitados. Aleluia! Ele habita em você e nunca mais vai sair de você. É a garantia que nós temos, que temos a vida eterna no Senhor. É a garantia que você precisa para que quando a pessoa perguntar para você: ei, fulano, fulana, você é salvo? Você diz para ele, para ela: sim, eu sou salvo, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8. Você tem um Espírito testificando que você é filho, que você é amado, que você é escolhido, que você é eleito e que o céu espera você. Porque você se tornou uma habitação do Senhor. Não uma visitação, mas uma habitação. Eu acredito, irmãos, que quando nós formos levados pelo Senhor dessa terra, imagina você vai chegar lá no céu.
E lá vai estar Davi, vai estar Moisés, vai estar Elias, vai estar todos os homens do Antigo Testamento, Abraão, Isaías, Jeremias, os profetas. E talvez eu e você iríamos chegar até esses homens e perguntar: meu Deus, Moisés, como é que foi lá o mar que se abriu? Você chegaria para Elias: Elias, como é que foi ser arrebatado e não passar pela morte? Enoque, como é que foi não experimentar a morte por andar com Deus? Como é que era essas visitações, esse poder que vocês receberam no Antigo Testamento? E eu acredito que esses homens, meus irmãos, vão chegar para mim e para você lá e vão perguntar. Eu quero fazer uma pergunta para vocês também. Como é que era ser a habitação do Espírito Santo? Como é que era lá na terra, enquanto vocês estavam, ser a morada de Deus? Porque aqueles homens não eram a morada de Deus, mas eu e você que estamos em Jesus, nos tornamos o santuário de Deus. Você é um santuário de Deus. Por isso que as pessoas, para conhecer a Jesus, elas não têm que vir à igreja. As pessoas, para conhecer a Jesus, elas têm que ir em você. Porque você é o acesso, você é o lugar. Porque você agora é o santuário. Eu e você somos a igreja do Senhor. Ainda que nós nos reunimos aqui nesse lugar, é um ambiente propício onde adoramos, estamos em comunhão. Mas você, queridos, traz consigo a presença do Pai. Você entende isso? Você é o templo do Espírito Santo. Oh, aleluia! Habitação é melhor do que visitação. Simeão recebeu uma visitação, mas ele não tinha o Espírito habitando nele. O privilégio que nós temos agora em Cristo Jesus. Ei, levante a sua cabeça. Ei, levante a sua cabeça. Para de chorar. Para de reclamar. Para de lamentar. Começa a olhar para o Senhor. Comece a atentar para a presença dEle que habita em você. Que os teus olhos sejam abertos, meu querido. Quando você sair daqui nessa noite, e amanhã lá vai estar os confrontos. Amanhã lá fora está te esperando os levantes, as adversidades. Mas meu irmão, não é para você olhar assim, sabe? De baixo para cima, não. É para você saber que aquele que está em você é maior. É maior. Você vai passar, você vai vencer. Porque Jesus disse: tem de bom ânimo, meu filho, minha filha. Eu venci o mundo. E eu agora habito em vocês pelo Espírito. Eu habito em vocês. Tem de bom ânimo, levanta a tua cabeça. E acorda já orando a Deus, sorrindo. Celebrando, porque Ele está com você. Tem até um livro, Bom Dia Espírito Santo, livro antigo. Ele acordava já: bom dia Espírito Santo. Por quê? Porque ele entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força que está aqui limitado a essas quatro paredes, uma fumaça, não, é uma pessoa que se alegra, que se entristece, que acorda com você, mas que vibra. Ele se alegra com você, Ele chora com você. Por isso Jesus disse que Ele é o Consolador. Aleluia. Seja consolado, seja abraçado. Se renda ao governo do Espírito Santo. Habitação é melhor que visitação. Louvado é o nome de Jesus. Segundo ponto que eu destaco aqui, queridos. O Espírito Santo revelar ali. O Espírito Santo revelou para Simeão que ele não morreria sem primeiro ver o Cristo, o Salvador, o Consolador, o Messias, Jesus Cristo. Aquele homem recebeu uma revelação. O que é revelação, pastor? Revelação é remover o véu. Revelação é descortinar. É como se tivesse um véu diante dos nossos olhos e o Senhor agora Ele vem com a sua mão e retira e permite para mim e para você nós contemplarmos, nós vermos, nós conhecermos. É a revelação. Revelação. Talvez você que tem mais idade se lembra do programa do Silvio Santos,
a porta da esperança, Lá tinha aquela porta e abria aquelas cortinas, né? Aquilo ali é uma revelação. Revelação é o abrir daquelas cortinas para revelar aquilo que está por detrás. E hoje, através do Espírito Santo, eu e você recebemos revelação. Ele revela algo para mim e para você. Ele revela o seu coração. Ele revela a presença de Jesus. Ele revela a sua palavra. Ele revela para que você e eu venhamos crescer cada vez mais. Como a revelação é importante, meu irmão. Nessa noite você está aqui recebendo revelação. Eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você já deve ter lido esta passagem que abordamos, estamos atentando nessa noite. Mas você nunca se atentou para esses pontos. Por que acontece isso, pastor? Porque daqui foi extraída uma revelação. Revelação. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, no capítulo de número 16, versículo 16 e 17. Jesus começou a perguntar para os seus discípulos, quem o povo ou eles dizem que eu sou? Aí os discípulos disseram, mestre, uns dizem que tu és Jeremias, outro João Batista, ou um dos profetas. Aí Jesus diz para eles, mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Aí naquele momento, Pedro recebeu uma revelação. E Pedro diz, mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ele recebeu naquele momento uma revelação de quem era Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, que estava ali diante deles. E isso, meu irmão, que faz toda a diferença. Quando eu e você recebemos revelação, nós somos bem-aventurados. É dessa forma que eu e você vamos conhecer ao Senhor. É dessa forma que Ele vai se revelar a você. É através da revelação da sua santa palavra. É dessa forma que os seus olhos serão abertos e você vai ver, contemplar cada vez mais a beleza de Jesus Cristo, a beleza do Senhor, o agir do Senhor nos detalhes. Quando você estiver lá no seu trabalho, lá enfrentando aquela situação difícil, aquele problema, aquele chefe no teu pé, aquela situação que agora fugiu do controle, você vai ver e vai perceber o Pai, Ele está ali com você. Naquele momento você vai receber a revelação. Calma, filho, calma, filha, eu estou aqui. Eu sempre estive, mas talvez você não tenha visto até hoje, porque lhe falta a revelação. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 10 ao 12. Ela nos diz, quero que você atente para esta passagem. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Tem muita coisa de graça. Tem muito favor para mim e para você experimentar. Mas você vai experimentar por meio da revelação do Espírito Santo. É Ele que conhece o coração de Deus. As profundezas de Deus são conhecidas pelo Espírito. E o Espírito quer revelar para mim e para você o coração do Pai. Ele quer revelar para você aquilo que lhe foi dado gratuitamente, aquilo que lhe foi dado de graça, que talvez até hoje você está lutando, labutando na violência, na força do seu braço, mas que está ali de graça do seu lado para você desfrutar. Louvado seja o nome de Jesus. Tem alguém que quer experimentar essas revelações? A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
Está oculto em Jesus, meu irmão. Agora Ele está esperando uma noiva, uma igreja que vai acessar esses tesouros. Ele está esperando uma noiva, uma igreja que vai acessar este lugar, esses tesouros, essas pedras preciosas de sabedoria, de conhecimento. E através da revelação, a igreja do Senhor vai crescendo de graça sobre graça, de glória em glória. Esse é o crescimento que Deus tem para você. Esse é o crescimento que Deus tem para esta igreja aqui do Floresta. Ainda que hoje estejamos aqui em poucas pessoas, Deus não fala com quem está ausente, Deus fala com quem está presente. É para você esta palavra. Ele quer que você cresça de graça sobre graça, de glória em glória, por meio da revelação do Espírito Santo. Aleluia! Uma revelação. Eu tive um sonho quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. E eu estava, querido, eu vi um casal com uma criança. E esse casal com esta criança, eles estavam em um lugar que não dava para ver nada. Era uma neblina muito forte. Você que já subiu a serra, você que já foi aí para esses lugares, você sabe como é que é quando tem uma neblina muito forte. Mas esse lugar, queridos, não dava para ver nada, 1 metro na frente. Era impossível, da neblina. E ali estava aquele casal, com aquela criança. Aí no sonho, eu me lembro que aquela neblina começou a desaparecer. Aquela neblina começou a ser dissipada. E aquele casal se encontrava em um lugar que parecia um paraíso. Eu me lembro que tinha um campo, tinha um rio, tinha árvores. E no sonho, a minha visão foi por um ângulo superior. Eu consegui ver lá de cima, aonde eles estavam. E aquele casal saiu correndo com o filho para falar para outras pessoas daquele lugar que eles estavam. Assim é comigo e com você. Talvez, querido, você não tenha contemplado Jesus na sua vida, porque você não está conseguindo ver. Por causa da neblina, há uma neblina que está muito forte na sua vida. Mas eu quero dizer que através da revelação, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, da sua perseverança, essa neblina vai ser dissipada. E você vai conseguir ver, você vai conseguir contemplar o Senhor que você serve, o Senhor que é por você, a beleza de Jesus Cristo. Mas você precisa galgar, você precisa crescer, você precisa se lançar nos pés do Senhor. E você vai desfrutar, aleluia, esta alegria, esta presença, esta graça na sua vida. Em todas as áreas, meu irmão, no seu casamento, lá no seu trabalho, na sua vida, com seus filhos, na sua casa. Repita comigo: revelação e não estagnação. Revelação e não estagnação. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, chega de estar estagnado. Chega. O Senhor lhe chama para crescer na revelação da sua palavra, da sua pessoa, do seu espírito. Ele tem crescimento para você. Não pense em você, eu já li várias e várias vezes a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Já li milhares de livros, pastor. Eu já cheguei num lugar. Não pense assim, querido. Tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus. Deus é ilimitado. Não tem como definir Deus, não tem como colocar Deus em uma caixa. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E é papel dele se revelar a você. Ele se revela a você. É Ele. Então você só conhece de Deus aquilo que Ele deseja que você o conheça. Você não conhece nem menos nem mais. Mas eu quero conhecer mais, pastor. Então cresça na revelação, cresça na palavra, cresça na intimidade, cresça na comunhão com o Senhor. E o Espírito Santo vai revelar
as profundezas de Deus para você. E isso vai nortear a sua vida, vai posicionar você. E você vai começar a desfrutar. Porque você não desfruta aquilo que você não entende. Você precisa entender para desfrutar. Revelação e não estagnação. E o último ponto que eu quero finalizar essa palavra é a movimentação no Espírito. A palavra de Deus diz que Simeão, movido pelo Espírito Santo, ele foi até o templo. E quando ele chegou lá no templo, lá estava Maria com José, com Jesus Cristo nos braços. E quando ele olhou para Jesus, ele tomou nos seus braços e disse: Senhor, agora despede em paz o teu servo, porque os meus olhos contemplaram a tua salvação. Ele foi movido. Irmãos, não basta somente ser uma habitação do Espírito. Não basta somente eu e você termos uma revelação. Nós precisamos nos mover no Espírito Santo. Querido, se lembra do início da sua conversão? Que você voava no Espírito. Você era movido pelo Espírito. E hoje, meu irmão, muitos estão paralisados. Uma paralisia. Querido, volte a ser movido pelo Espírito Santo. Deixa Ele guiar você. Deixa Ele conduzir você. Deixa Ele conduzir você no seu casamento, com os seus filhos, no seu trabalho. Seja movido pelo Espírito Santo que habita em você. Para isso eu e você precisamos estar sensíveis. Para isso eu e você precisamos estar, queridos, com os nossos ouvidos aguçados, com os nossos olhos abertos, para compreender a movimentação do Espírito. Oh, Jesus Cristo, eu quero ser movido pelo Espírito Santo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, irmãos, leia os evangelhos. Jesus Cristo, movido pelo Espírito Santo, ele pegou toda a religião da época. Ele pegou os homens, ele pegou a política da época e colocou no bolso. As pessoas queriam matar Jesus em um lugar, o Espírito conduzia ele para outro. As pessoas queriam arrebatar ele rei num lugar, ele se movia para outro lugar. Ele era movido pelo Espírito Santo e ninguém conseguiu paralisá-lo até o dia que o Senhor estabeleceu para que ele morresse naquela cruz e ele ressuscitasse ao terceiro dia. Você percebe que o próprio Cristo dizia, porque não era chegada a sua hora, e o Senhor saía do meio deles. Ninguém sabe como isso. Movido pelo Espírito Santo. E se você for movido pelo Espírito Santo, nada vai paralisar a igreja. E esses probleminhas que nós enfrentamos não vão paralisar nós, se eu e você estivermos sensíveis e movidos pelo Espírito Santo. A igreja anda cansada, querido, sobrecarregada, triste, porque não tem sido movida pelo Senhor. Tem agido na força do seu braço. Eu faço a minha vontade, eu sou o Senhor de mim mesmo. Eu sou independente como Adão e Eva. Não, querido, você é morada do Espírito Santo, diz a palavra de Deus. Ele é o teu Senhor. Seja movido por Ele. Começa a consultar o Senhor. Senhor, para onde eu devo ir? Senhor, eu devo entrar nesse emprego? Senhor, eu devo sair daqui? Eu devo ir para lá? Consulte a Deus. Consulte o Espírito. Não pense só no seu ventre. Eu vou fazer isso porque vai me dar mais dinheiro. Eu vou fazer aquilo porque vai ser melhor para minha família. Ei, você está em um propósito nessa terra. E o propósito é servir ao Senhor. É um propósito. Você está aqui de passagem. E Ele é o Senhor da sua vida. Ele quer conduzir você. Como Ele conduziu ali Jesus. Como Ele conduziu Paulo. Como Ele conduziu Pedro. Esses homens não eram paralisados por nada. Esses homens tinham um ânimo, uma alegria, um poder nas suas vidas. Por quê? Eram movidos pelo Senhor. Eram movidos pelo Senhor. Seja movido pelo Espírito Santo. Ei, chega de tomar decisões precipitadas. Dobra o teu joelho e diga: Espírito Santo, fala comigo que eu quero me movimentar no centro da tua vontade. É só dessa forma que a igreja vai ser bem-sucedida. Repita comigo: movimentação e não paralisação.
É tempo de se movimentar no Espírito. Chega de paralisia. Lembra-te dos dias da sua conversão. Ninguém te segurava. Você vai para o monte, você vai para a praça, você vai para o hospital, você é virado. Passa 1 ano, 5 anos, 10 anos. O que acontece? Paralisação. Essa palavra é para mim também, queridos. Não pense que eu estou aqui com uma chibata. Não, Deus falou primeiro comigo. Se lembra, Gilvan, se lembra. Está na hora de nós nos movimentarmos no Senhor. Ah, que saudade, queridos, que eu tenho quando eu ia no hospital toda quarta-feira. Faz falta, viu? Experiências que a gente tinha ali evangelizando aquelas pessoas. E daí surgiu o Covid e não fomos mais. O que estamos fazendo agora? Paralisados. No projeto, servindo lá para os moradores em situações de rua. Paralisados. Quando você vê, está 5, 10 anos, vira um crente domingueiro. Vamos deixar o Espírito Santo voltar a nos conduzir. Vamos ser movidos pelo Espírito. Ei, seja a boca de Deus. Ao decorrer dessa semana, seja movido pelo Espírito Santo. Essas cadeiras, queridos, que estão vazias, talvez poderiam estar ocupadas por uma pessoa ali que você convidou, que você foi atrás, que você investiu. Se você deixar o Espírito lhe movimentar. Vamos parar com desculpas. Você é muito privilegiado, nós somos, para estar paralisados. Você é uma luz, você é um sal. Você é uma luz. Você é um sal, você é precioso, queridos. Não por causa que você é melhor que alguém, mas por causa da presença dele em você. Eu quero finalizar essa palavra. Quero que você coloque-se de pé nesse momento. Aleluia. Querido, olhe só para cá. Presta atenção no que o pastor vai lhe dizer aqui. Se eu desse para você agora uma moeda de 50 centavos, o que ia acontecer com o seu caminhar, com o seu andar, com a sua postura? Nada. Você ia colocar aquela moeda de 50 centavos no bolso e você nem ia se atentar para ela, porque para você aquela moeda não tem valor. É 50 centavos. Mas se o pastor agora te desse aqui um cheque de 10 milhões de reais, como é que ia ser a sua postura? Como é que você ia tratar aquele cheque, aquele valor no seu bolso? Aquilo ia mudar o seu caminhar, o seu andar, porque aquilo tem um valor inestimável para você. Aquilo muda a sua vida, a sua conduta, a sua postura ia ser como? Você ia até para casa assim, ó. Assim é o Espírito Santo. Para alguns é uma moeda de 50 centavos. Para outros não tem preço. É um tesouro precioso. Quanto maior for o temor no teu coração, mais será transformada a sua conduta e a sua vida. Saiba disso, querido. A presença do Espírito Santo habita naqueles que confessam e creem em Jesus Cristo. Você é a morada dele. A igreja, meu irmão, é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e um santuário para o Espírito Santo. Você e eu, nós somos um santuário para Deus. Um santuário. É você. Aquela pessoa vai conhecer a Cristo através de você. Não chama o pastor para ir lá, não. O pastor vem aqui pregar o evangelho. Não. É você. Porque a presença dele mora em você. A presença dele habita em você. Fala de Jesus para ele. Fala de Jesus para ela. Porque você é um santuário de Deus. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo, meu irmão, quando o Espírito nos revela e quando nós somos movidos
acontece conosco como aconteceu com Simeão. Ele disse: despede em paz o teu servo. Quando chegar aquele grande dia que o Senhor vai chamar eu e você dessa terra, sabe como é que vai ser a tua partida e a minha? Em paz. Em paz. Tu não vai se debater naquela hora, não, vai ser em paz. Despede, Senhor, em paz. Foi Simeão em paz. Pegou o Cristo no colo, saiu daquele lugar e o Senhor o levou em paz. Deixa o Espírito Santo conduzir você na face dessa terra. Louvado seja o nome de Jesus. Todos os cultos nós terminamos com a bênção apostólica. O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Glória a Deus.